Olá, pessoal. Bem-vindo ao Chorocast do Clube de Choro de Santos. Eu sou o Geraldo Pierotti e, mais uma vez, eu tenho a satisfação de estar aqui entrevistando personagens do mundo cultural e artístico do Brasil, com ênfase para a música. E hoje a nossa alegria, a nossa honra é de receber aqui o Gabriel Guedes, filho de Beto Guedes, né? Eu já não sei mais se é ele que é filho de Beto Guedes ou se Beto Guedes é que é pai de Gabriel Guedes, porque ele está pegando uma projeção cada vez maior na música instrumental, especialmente. E ele vem aqui a convite do Clube do Choro, onde esteve recentemente no Choro das Quintas, lá na Rua 15. Deu um show lá, agradou todo mundo, não só pelo seu talento imenso, mas também pela sua simpatia, a sua forma muito agradável de se comunicar. Então, Gabriel, não sei, se eu for ficar falando de você, você não fala, né? Tanta coisa para falar de você. Pô, vamos falar a verdade, a gente combinou tudo aqui, tá rolando um jabá nesse negócio aqui para fazer meu filme, viu? Muito bem-vindo, é uma satisfação. Obrigado, querido, que prazer inenarrável estar aqui, viu? Honradíssimo aqui pelo convite. E a gente tem sempre trazido pessoas de muito vulto, de nível até internacional, como foi o caso recente do Roberto Sion, né? Maestro, instrumentista também. Grande. E hoje recebemos você. A gente quer saber um pouco de você. A gente sabe que você está com um projeto nesse momento de divulgação das músicas do seu avô. E eu já começo perguntando de onde vem esse amor pela música, né? Porque eu sei que não só o seu pai, que é a pessoa talvez com maior notoriedade na música, que fazia parte do Clube da Esquina, daquele grupo de Milton Nascimento, Loborges, etc. Uhum. Mas você tem um avô também que tem uma notoriedade bastante importante, especialmente em Minas Gerais, né? Seu Godofredo. Seu Godofredo, e você está aqui em Santos divulgando esse trabalho, né? Então, se você quiser começar por aí, eu tenho a impressão que uma hora vai ser curta para tanta coisa que você tem para falar. Vai ser legal pra caramba. Uai, sabe que a coisa começou? Eu, assim, quando eu comecei a olhar mais para as músicas do Godofredo, porque é o seguinte, desde criança, tinha uma tal de uma pasta azul, cheio de partitura. Eu lembro que eu era criança, eu ficava olhando aquele papel com a escrita diferente, e não sei por que cargas d'água eu sabia que aquilo era música, era muito novinho. E aí, o que era essa pasta azul? Eram as composições do meu avô, Godofredo. E depois que mais tarde eu vinha a fazer um projeto de lei de incentivo à cultura, no qual o meu primeiro trabalho foi um álbum de chorinhos dele, que foi retirado dessa pasta. E essa pasta, ela ficou assim, atravessou a minha infância, a minha adolescência inteira, e ela só existe porque minha mãe falou para o Godofredo que ela iria conseguir que ele gravasse um disco pela Odeon, isso na década de 80. Desculpe interromper, só para contextualizar. Uhum. Ele era seu avô, pai de sua mãe ou pai de seu pai? Não, meu avô paterno. Tá. Então vinha o Godofredo, aí meu pai, músico, Godofredo músico. Antes do Godofredo, o pai, meu bisavô, era músico também, era sanfoneiro. Na Bahia, né? Na Bahia, em Riacho de Santana, um sertãozão brabo que a peixeira lá come solta. E eu fiquei pensando, se o pai do Godofredo era sanfoneiro, aonde que ele aprendeu? Que eu acho que ainda tem a possibilidade do meu trisavô ter sido músico e ter ensinado para o meu bisavô, que ensinou para o meu avô, que ensinou para o meu pai, que ensinou para mim, e eu tô passando isso. Eu tenho 2 filhas, Júlia e Lira, e um filho de 3 anos, o Theo. A Júlia, 23, Lira, 22. Parece que você também já é avô, com 43 anos. E eu sou avô agora. Agora é o seguinte, agora eu quero andar na janela do ônibus, entendeu? Eu quero passar pela frente. Se eu tiver fadigado, eu quero ir para a preferência na bilheteria da fila, e entendeu? Como é que é o nome? Neto ou neta que você tem? É uma netinha linda, que é um bombonzinho. Ela chama Iaci, uma gracinha. Será que a Iaci não vai encontrar uma pasta azul sua? Poxa, será que vai? Imagina, ia ser muito legal. Venha gravar suas músicas, né? Cara, imagina, cara. A Júlia, minha filha mais velha, tá terminando de gravar um disco, que o disco tá assim, o disco está muito sólido,
as composições são muito bem feitas, assim, com uma melodia linda, com uma harmonia, assim, super elaboradinha, assim, mas elaborada, linda. Cara, a Júlia tá demais. Eu Ela fui é lá no Rio. instrumentista? Ela é pianista Pianista. e cantora e compositora. Mas a Júlia ela pinta, ela faz design, ela é multiartista. Na verdade, acho que quem é multiartista daqui pra frente, quem vai ser é ela. Mas isso vem de você, né? Você também é luthier, né? Você também fazia pequenas estruturas arquitetava qualquer coisa, não tem? Você não tem isso? Sim. Você faz instrumentos enfim, você começou também cedo, multifacetado já, né? Conta um Cara, pouco disso. isso aí era o seguinte, quando eu era criança, eu ia para Montes Claros, que meu avô Godofredo mudou para lá e morou lá anos, e meu pai, inclusive, nasceu lá, em Montes Clarense, uma cidade que eu amo demais, que tem uma cultura muito forte, uma raiz, assim, artística fortíssima, e a cultura, assim, num leque aberto, assim, de culinária, música, artesanato, sabe, assim, poesia, assim, e os vilarejos no entorno, assim, que tem aquelas festas tradicionais anuais, como a dos catopês, dos caboclinhos. Cara, Montes Claros é uma efervescência cultural, assim. E outra, é a terra do piqui e do picolé de coquinho, que para mim tinha que ser tombado como patrimônio imaterial, assim, universal, entendeu? Se o ET viesse aqui, ele tinha que conhecer aquilo também. Só pegando um pouco do que a gente conversou aqui nos bastidores, isso tem também um pouco da lembrança da cidade do Porto, em Portugal, tem uma sinergia aí, um equilíbrio entre o que você viu. Cara, olha, eu tô falando de Santos, eu tô, assim, completamente apaixonado com essa cidade. Sempre ouvi falar, assim, né, mas eu nunca tinha vindo aqui, e aí, cara, aquele jardim da orla, aquele é enorme, aquele é lindo. E quando eu tive uma surpresa, assim, porque eu passei 4 meses no Porto, em Portugal, na casa de uns queridos amigos, e quando eu cheguei lá no Porto, eu tive um choque, porque eu entendi Minas Gerais, assim, a essência, assim, da coisa barroca, sabe, assim, da coisa colonial e tal, porque a cidade do Porto parece um Ouro Preto enorme, gigante, sabe, assim. E aí eu fiquei olhando, assim, as casas, o chão, as ruas com aquelas paralelepípedos, assim, e, sabe, assim, alguns postes que tem com com esses adornos, toda aquela luz amarelinha. Cara, na hora que eu cheguei, assim, e vi a bolsa do café, pô, café, vai falar de Minas, tem queijo, tem, pô, mas tem café, a bolsa do café, imagina só, assim, devia ter... Você andou andando por Santos, então, esses Pois dias. eu tô completamente apaixonado, cara. A cidade histórica, a parte histórica da cidade é assim, nossa, é apaixonante. E muito musical também, né? Pois é, ainda tem isso, cara. E o Clube do Choro, eu achei a coisa mais linda do mundo, assim. Você sobe aquela escada já naquele lugar, assim, bucólico, né? Aí você já vê de cara, assim, a imagem, assim, dos grandes e grandes mestres, assim, da música. Poxa, que legal, que lindo, que honra. Como é que foi essa aproximação sua com o Clube do Choro? Cara, isso foi através do meu querido, maravilhoso Andrezinho do Cavaco, Sim. que é filho do Luizinho Sete Cordas, Sim, que é um patrimônio pai superior aqui do choro. Eu ousaria dizer que no momento ele é o maior sete cordas do Brasil, né? Olha, o Luizinho... Como foi Dino do Época de Ouro, Dino o Sete Luizinho Cordas. é o seguinte, ele é um mestre, um coraçãozão enorme, né? A gente tocou, cara, eu tive sorte, cara, de há 20 anos atrás ter feito aqui. O Andrezinho, ele tá ali no Mocó, mas ele tá gostando, olha lá, ó. Grande garoto. Vai aumentar seu salário aí, meu. Esse é filho de peixe, né? Poxa vida, aí é como você também, né? Tem um legado, né? A responsabilidade é muito grande, né? Ser filho de um nome é muito problemático. É o bônus, mas é ônus também, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim da coisa. Tem aquela coisa da cobrança, nem uma cobrança assim que sei lá, eu vejo que a cobrança maior não é nem das outras pessoas, é interna mesmo, sabe? Que a gente faça um trabalho, assim, né, de acordo, assim, com as referências que a gente tem da nossa família, né? Procurar melhorar as coisas.
Mas, ô Gabriel, como é que começou a tua influência musical, né? Teu pai já era uma pessoa, quando você nasceu, eu não estou localizando muito no tempo e espaço, mas ele já era um artista de nome nacional. Quando você nasceu, ou estava se tornando naquele momento, Ele né? estava se tornando, Suponho né? que você, na sua infância, pré-adolescência, você já deve ter participado do pessoal do Clube da Esquina, não? Foi mais ou menos Sim, nessa época, não? foi. Eu nasci em 78 e aí, poxa, tem uma honra de falar que o Shape aqui é da década de 70. Legal. Mas ele nasceu em 78, logo quando ele já estava num período assim, de gravar a página do Relâmpago Elétrico, que é de 79, se não me engano. Não, E a aí, pergunta é assim: você conviveu com o pessoal do Clube da Esquina? sim, É daí que vem a tua aí influência? dessa coisa do meu pai ter começado a gravar, e né, com essas pessoas que é o Bituca, o Lô, o Bituca, meu pai, ele teve uma coisa assim, muita amizade. Bituca, para quem não lembra, É o para quem não Milton. sabe, é o Milton Nascimento. Que aconteceu? Todo mundo que gravava na época mandava uns discos para os outros. Então, desde a minha infância, eu sempre via quando chegavam umas caixas de disco lá em casa do meu pai e outros dos amigos deles, que eu lembro que eu via desde muito criança. E aí eu sempre ouvia junto, porque minha mãe colocava, e que minha mãe é pianista, Silvana, e aí eu aprendi muito com ela também. Mas aí foi uma coisa natural de ter os discos, de você chegou a ouvir. participar de alguma lenha, de algum momento de composição, que eles se reuniam para compor, assim, presença física, você chegou você tem alguma lembrança disso, assim, de estar com aqueles monstros da Não, música não. popular brasileira? Eles não. Não havia, era mais através de fitas e discos, né? O contato com a música, sim, através dos Não discos, digo das fitas. eles. Entre eles. É. Entre eles, eu acho que eles. Antes né, naquele período, antes de começar a gravar e já ter uma gravadora e tal, eu acho que todo mundo se encontrava mais, porque era uma coisa assim, era uma amizade que, tipo assim, vamos junto aqui e tal. Então, quando cada um começou a ter o seu trabalho, aí, né, acho que pela demanda de show, de viagem, acho que as pessoas, a tendência é cada um ir seguindo sua própria carreira, né, mas sempre se encontravam. Então, assim, acho que a grande forma de fazer música era tipo assim, cada um tinha aquele gravadorzinho de fita que chegava lá, apertava, Mandava pro gravava e outro. mandava pro outro. Aí era fita cruzada. Tá, Pra tudo claro. que era. E lá em casa eu lembro que meu pai tem uma gaveta lá com altas fitas, assim, que ele tava experimentando algumas composições, algumas músicas, mas eu acho que era meio dessa forma. Você toca vários instrumentos, né? Você toca tudo que é corda, né? 6 cordas, 7 cordas, bandolim, cavaquinho. Não. Quem sou eu? Mas piano você toca, que eu vi tocar no Clube do Choro, né? Eu toco. Eu comecei tocando violão eu tinha assim, uns 10 anos de idade. E aí, quem me ensinou os primeiros acordes nem foi meu pai, não. Foi o contra-regra dele, que hoje em dia chama Hold, né? Sim. Que é o Pato Hendrix, que é um querido, maravilhoso amigo, assim, que sempre me deu muita força, sabe? Inclusive me deu uma guitarra. Legal. E aí eu fui aprendendo, assim, de curioso, porque lá em casa sempre teve vários instrumentos que meu pai tocava e os instrumentos ficavam na sala, assim. Então eu ia lá, fuçava um pouquinho, aí em outro, mas eu sei tocar, assim, sei lá, guitarra, um pouco eu vou mais pro rock, o bandolim eu vou mais pro choro, o piano eu gosto de ir mais pro Clube da Esquina, e um pouco mais clássico, que meu compositor predileto é o Johann Sebastian Bach, a coisa que eu mais amo. A propósito disso, eu queria saber, queria mudar um pouco o tema, para depois voltar. O Roberto Chon, que esteve recentemente aqui também nos honrando com a presença dele nesse Chorocast,
ele tem uma convicção, né, de que a música tem muito de espiritualidade, né? Aham. Há uma sinergia da espiritualidade do compositor, do músico, né? Tanto que ele vê a diferença daquele que toca com espiritualidade daquele que não toca, é diferente, Aham, né? totalmente. A emoção de quem escuta é diferente. E me parece que você também tem alguma coisa a respeito disso, né? E parece que Bach também te influenciou bastante nesse viés. Fala um pouco disso pra gente aí. Cara, se o que eu quero fazer para essa humanidade ainda é fundar a primeira igreja de São João Sebastião Bach ecumênico. Que eu acho que a música, principalmente esse período barroco, foi uma ascensão, né? Depois do século XV, né, que foi o renascentismo, que foi aquela coisa toda da polifonia, depois dos cânones e os contrapontos, mas o barroco chegou, assim, a expressão máxima, assim, né, dessa música. Não só na música, né, como na pintura, como nas esculturas, as formas todas com os contrastes, enfim, mas, cara, pra mim a música dele, assim, ela, pra começar, ela eu não preciso nem saber o que ele tá falando ali, porque a construção dela, tudo que é feito, assim, cada linha melódica, com cada timbre que é feito, com cada movimento que a linha faz, assim, e que é uma coisa super cheia de regras. E também é técnica, porque os caras sabiam, assim, música de uma forma tão profunda, e dominavam essa técnica de uma forma que, cara, que e mas no caso dele, eu acho que ele é um escolhido a mais, assim, porque você vê que, por exemplo, ele na Paixão de São Mateus é uma obra de 3 horas e meia, que são várias coisas, várias partes diferentes, os recitativos, os coros, né? Aí tem as áreas, e, cara, um negócio maravilhoso que ele fez para ser tocado na Sexta-feira da Paixão, e ele usou uma coisa que ninguém fez. Naquela época, ele usou 2 orquestras, 2 coros e um coral infantil, e as orquestras dialogam e comentam juntas, assim. Cara, aí o texto é sobre o Evangelho de São Mateus. A música é um negócio que não tem como, assim, se a pessoa parar. Uma coisa é você escutar, outra coisa é você ouvir, né? Ouvir, você acha que você escuta, entra por aqui, mas passa por aqui. Mas se você escuta e presta atenção naquilo que tá acontecendo, cara, tem música, bicho, que aquilo ali vai transformar a pessoa num cidadão melhor pro mundo, sabe? E eu lembro que num livro da Ana Madalena, que foi uma das esposas dele, ele tem coisas que parecem que são romantizadas, mas tem coisas que realmente aconteceu. Ele uma das coisas que ele estava tocando e a Madalena chegou, uma fuga, né? Aí ele abraçou ela e começou a continuar a tocar a fuga com uma mão só. Uma fuga, cara, é uma coisa assim, é uma construção harmônica, assim, com vários critérios e regras, mas que são sempre movimentadas, sabe? Você fazer isso com a mão só é uma coisa assim, uau, sabe? Mas aí falando da Ana Madalena, ela foi uma figura assim que deu um suporte para ele. Mas, antes disso, falando da coisa espiritual da música, porque não tem como você ouvir aquilo e aquilo não te transformar, porque é uma beleza, cara, que parece que ela é muito natural, mas é que ela te direciona para algo Maior. imenso superior, sabe? A missa em si menor, por exemplo, é incrível demais. A Passacaglia e Fuga para órgão até hoje eles falam que é a obra da literatura mais expressiva que o ser humano já construiu para órgão, sabe? Assim, que é uma coisa. E aí tem a Arte da Fuga, que é já uma composição dele que já tá lá na frente, que eu não faço a menor ideia o que ele queria dizer, porque são coisas muito complexas, os contrapontos. Cara, o Bach, ele sabe o que fez? Ele deu nada mais do que
ofereceu de bandeja toda a música tonal ocidental. Porque antes não tinha uma afinação que permitia você estar num teclado e você tá tocando um dó maior e sair para um fá sustenido maior, que de notas brancas vai todo para notas pretas. E aquilo soava desafinado. Por quê? Por causa desse tipo de afinação que eles chamavam de temperamento, e que os órgãos e os cravos em cada região eram afinados de maneira diferente, entendeu? E aí o que acontece? Ele resolveu, falou, não, calma aí, se a gente... isso já na escala, assim, da física, sabe? Assim, da matemática física da música, da frequência. Ele organizou a afinação de modo que o dó, ok, fá sustenido, ok. Então, ele conseguiu criar essa unidade e o que ele fez com isso? Ele compôs 2 livros, cada um de 24 prelúdios e fugas, em todas as tonalidades, maior e menor também. Então, ele tipo assim, gente, olha o que a gente pode fazer daqui para frente com a música. E aí ele compôs exemplos do que se pode fazer em todas as tonalidades. E ali, aí é o seguinte, aí ele só joga o tapete, abre água de coco, põe um oclão e fica tomando sol, vendo que tudo pode acontecer dali para frente. Então vamos aproveitar esse momento. Que tal você repetir aqui o arranjo que você fez em ritmo de choro para a música de Bach que você apresentou no Clube do Choro na última quinta-feira? A gente gostaria muito... O prazer desse mundo, meu querido. Isso aqui é uma adaptação para bandolim daquele famoso prelúdio para violoncelo em sol maior, que eu acho que ele funciona legal começar, e como a gente toca o doce de coco, que também é em sol maior, eu acho que ele serve para um prelúdio, sabe, assim, para abrir e aí cair no chorinho. Dá para começar com Bach e terminar com o doce de coco? Mas a intenção é essa, meu querido. Legal. Deixa eu ver, quem sabe o Andrezinho não chega aí para fazer o cavaco ali.
Pô, muito bom isso, né? Então você mostrou como o bar pode ser tocado quase como um choro, né? E vice-versa, né? É nosso bar, sempre bar. Fala uma coisa, eu li em algum lugar que o primeiro lugar, queria saber, qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu? Foi Olha, violão, que eu comecei a tirar mesmo os acordes, que eu despertei para ouvir e tentar tirar as músicas de ouvido. Acho que foi o violão. com a ajuda daquela pessoa que você falou que era... Com o Pato Hendrix, que me ensinou os primeiros acordes, foi. Mas da onde vem... É verdadeiro que você começou a tocar para impressionar uma menina que você queria namorar, que não olhava para você? Como é essa história? Cara, isso já Não tem mais- aconteceu não tem mais- várias vezes com muita gente, né? Eu imagino, quando você é adolescente, que você, né, você é afim da menina, e você fala, poxa, o que eu vou fazer para tentar impressionar, né? Eu acho tão... Já assim, passei por isso. Pois é, sabe que eu acho que essa coisa é uma coisa lúdica, sabe? Ainda mais que envolve música. Cara, agora você fez lembrar de uma coisa, que é o seguinte, que eu fiquei impressionadíssimo, que, olha só, todos nós, que graças a Deus somos músicos, e mesmo que não seja músico, mas que você já teve a oportunidade de fazer uma serenata para uma pessoa que você gosta, ou mesmo para uma pessoa desconhecida que você está ajudando um amigo lá, sabe, assim, ou mesmo que não tem nada a ver, você está fazendo uma serenata por fazer mesmo. Cara, é muito bom tocar e oferecer isso que você vê no olho da pessoa, né, recebendo. Só que eu tive uma oportunidade que eu entendi o real poder que a música tem. Pelo menos nesse viés, que foi o seguinte, eu tava no Porto, e aí eu tinha ido pra casa de uma amiga que tava fazendo umas comidinhas lá, e tomando um vinho. Vinho português, né? Vinho português, nossa, vinho português é gostoso, mas meu Deus do céu, meu nome agora é Vinho Gabriel Vinho Português Guedes, entendeu? Vinho nacional, né? Pois é, vinho Lá nacional de lá, é. Mas, cara, aí eu tava na sacada, tomando uma taça de vinho, e lá no Porto tem uma galera que anda todo de preto, que são os estudantes de uma escola de música. E acho que eles fazem, cada um faz a sua faculdade diferente e tal, mas eles têm essa como se fosse subfaculdade de música. Aí tava passando uma galera, umas 5 pessoas, assim, e eu da sacada falei, com licença, como que faz para entrar? Isso é uma universidade de música que eu tava pensando em talvez me matricular para estudar música lá fora. Aí eles falaram, é uma faculdade que tem ali, tal, não sei o quê. Aí essa minha amiga, super entusiasmada, chegou e falou assim, se vocês quiserem, ele tem um teclado aqui, vocês podem subir, aqui tem vinho, vem tocar aqui um pouquinho com a gente, então. Aí os meninos olharam, acharam esquisito, né? Não conheço essa pessoa. Aí eles falaram, olha, a gente vai tocar uma música pra você. Aí eu tava na mesma sacada, e aí eles tocaram pra essa minha amiga, e aí ela tava debruçada com a taça de vinho e olhando. E aí eu Que fiquei... instrumentos eles tinham? Só para conceitualizar. Ele tinha um bandolim, uma guitarra portuguesa e um violão. Legal. E eram 5 pessoas e todos cantavam e abriam as vozes, assim. E tocaram uma música do Jacó do bandolim. Cara, aí eu tava vendo eles tocando, falando, pô, que lindo, cara. Eu do lado dela, na sacada, assim. E olhando eles tocando, e eu vendo assim, sabe, o contracanto do bandolim tava lindo demais, as vozes todas bem organizadas, assim, todo mundo tocando lindamente. De repente, cara, eu me toquei que aquela serenata poderia ser pra mim também. Aí, cara, na hora que eu vi a galera tocando e aquela música chegando tão perfeitamente e a serenata era pra mim também, cara, eu levei um choque, porque eu senti a intenção e a emanação daquela frequência sonora saindo de lá e batendo, assim, na gente, sabe? E aquela forma, assim, oferecida, você oferecer a música, assim... Cara, eu fiquei muito chocado. Bem a ver com serenata, com aquilo É que uma você fala, serenata. né? Então, quando eu sempre fiz serenata, mas quando eu recebi uma que eu entendi o real poder que ela tem, sabe? Sedução, né? Não só sedução, não é só sedução, mas é uma forma de você receber um carinho, assim, imaterial, sabe?
um carinho imaterial. Assim. É incrível. E aí eu comecei a me sentir, assim, mais, assim, pô, cara, que bom que eu posso fazer isso, sabe, né? Que bom que eu posso oferecer isso também, porque ó, o efeito que esse negócio tem, sabe? Assim, não sabia que a música podia ser tão, assim, sempre soube que era muito, assim, mas que era extraordinariamente, mas assim. com certeza você percebe isso também, independentemente do que você sentiu, quando se sentiu homenageado por aquela execução, você deve perceber também, quando você faz isso, né, como você deve causar impacto, como deve não, como com certeza causa de impacto, né, de sedução, de sensibilidade nas pessoas que te escutam, né? E isso também é muito gratificante, né, saber que você é um vetor dessa felicidade, né, desse sentimento. E aí, cara, sobre isso que você tá falando, é uma coisa que eu vinha descobrir que aí eu entendi que o real sentido da vida deveria, pelo menos, ser, de todo ser humano, servir. Servir. Porque eu sempre tinha um pouco uma rigidez com essa palavra, assim, porque eu sempre associei alguma coisa muito pejorativamente religiosa, sabe, assim, porque eu sempre, não, eu acredito em Deus, essa ligação com a música eu nem poderia deixar de, só não tenho esse nome, assim, porque acho que é uma coisa muito além do que o grande imaginário coletivo imagina que seja. Mas, cara, essa coisa de que você vira uma ferramenta para servir outra pessoa, e aí servir com música, aí, cara, eu acho que, nossa, que e tá vivo agora para poder fazer isso, é uma honra enorme poder nascer e servir as pessoas com música. Mas eu acho que isso coletivamente é sentido, né, Gabriel? Porque essa divindade, essa coisa espiritual que a música traz, né, de sedução, de lenitivo, né, de conforto, de recordações, isso está tão inconscientemente percebido pelo coletivo, né, que talvez seja por isso que os artistas, os da música, né, os músicos, os cantores, as pessoas que trabalham com música, têm digamos assim, uma admiração acima da média de outras profissões também tão dignas quanto a dos músicos. Mas percebe-se que os músicos que têm essa sensibilidade, por esse serviço que prestam, né? Eles, não sei se você concorda, eles têm uma admiração um pouco acima da média do coletivo, não é isso? Você não percebe acho isso? Que no caso da música, sim, né? Porque eu acho que. Não só no. Eu acho que no caso da música, ela é mais direta, porque outro dia também tive um insight, assim, eu sempre soube disso mentalmente, mas engraçado que ultimamente eu tenho descoberto isso, assim, pela vivência, sabe? Assim, essa coisa que outro dia eu parei pra pensar, assim, porque eu tinha. Tem na televisão alguém falando assim, imagina que não tivesse música. Sempre ouvi aquela frase, a vida sem música seria um erro do Nietzsche, mas aí eu realmente parei e pensei assim, que, poxa, uma pintura você vai, olha e admira ela, e absorve aquilo, e aquilo te encanta, assim, é um tipo de gozo intelectual, assim, sabe? A escultura também, da mesma forma, você vê assim o que é possível fazer com as mãos, né? Que um artista plástico consegue exprimir com a mão dele, assim, todas as curvas, os movimentos, os gestos, né, de uma escultura. E tem uma certa habilidade para isso também, não tem? Eu não muito. Você pinta também, não? Não. A minha filha. Seu avô pintava? Meu avô era pintor, o Godofredo. O Godofredo, sim, é. O Godofredo, meus tios. Mas aí, esse lance da música, aí eu vi, cara, que de repente, poxa vida, se realmente não fosse possível ter acesso a isso, como que a vida seria? Porque em todos os rituais, assim, do mais simples ao mais elaborado do ser humano, tem música. Tem música no quartel, tem música na igreja, tem música na escola, tem música na cadeia, tem música na guerra, na guerra, sabe? Assim, em tudo quanto é canto
tem uma música, sabe, assim. E aí, com o passar do tempo, quando essa música foi se tornando mais elaborada, pela combinação inteligente, assim, dos sons e da maneira como as vozes se comportam, que vem vindo essa estrutura musical, assim, cara, eu acho que a música, uma arte dada, assim, pelo cosmos, que acho que o ser humano, acho mais incrível que o ser humano produziu, sabe, assim, pra mim, sabe? Mas aí tem uma coisa engraçada nisso, né? Teoricamente conflitante, né? Como é que um músico e um artista da sua sensibilidade também é piloto de avião, que é uma coisa técnica, Cara. uma coisa completamente diferente, né? Em termos assim, Pois é, a aviação. tanta sensibilidade e também esse amor pela aviação, né? Nossa, eu amo demais. Você é piloto de avião, não é? Eu sou piloto de ultraleve. Ah, Comecei, fiz umas horas de avião no famoso teco-teco. Amo demais, cara. Eu peguei essa parte do meu tio Zeca e do meu pai. Meu pai construiu um avião lá dentro de casa, num apartamento. Dentro do apartamento? Construiu. Coisa de mineiro, né? Esse negócio é trem de pouso, né? Trem de pousar. Pois é, essa coisa de aviação é uma paixão muito forte. Tinha uma época que eu fiquei mais ligado com aviação do que com música. Mesmo? Aí eu vendi, eu tinha um órgão, tinha um Opala, tinha uma guitarra, aí eu vendi tudo e comprei um ultraleve pra mim. E aí fiquei 20 anos com ele. Aí que meu pai juntou uma galera e compraram um terreno, fizeram uma pista e perto de Belo Horizonte, e aí ia pra lá e voava com a galera, e era bom demais. E sabe que até na aviação eu tive uma coisa, uns insights, assim, bem filosóficos, assim, porque realmente, quando você sai do chão, aquela sensação, é uma sensação muito boa, é uma sensação de liberdade. Atroz, que o ultraleve, ele é uma cadeirinha de boteco com uma asa e um motor atrás aberto, com o ventão batendo. Então, você poder subir, descer, ir para onde você quer, é uma sensação de liberdade enorme. E, além disso, você tá num ponto que o ser humano, por si só, não vai. E é alto, então o que acontece? Você começa a enxergar mais além do horizonte. E aí, depois que eu comecei a voar, eu comecei a pensar na vida mais lá na frente, sabe? Assim, tentar pensar, assim, a elaboração da minha vida, do que eu quero, dos meus propósitos, e olhar mais pra frente, cara. Então, eu tive essa conexão filosófica com a aviação. Era bom demais. Minhas filhas pilotavam com 4 anos, 5 anos de idade, e elas pilotavam bem pra caramba. Todo mundo morre de saudade. Mas eu acho que agora com a sua explicação é mais fácil entender, né? Porque eu suponho, né, que a aviação de ultraleve é uma coisa completamente diferente. Você está pilotando um jato, que necessita uma muita aviação atenção, desportiva. né? E você está em contato com a natureza, né? Você está com o vento, com o sol, com a chuva, eventualmente. E acho que isso aí sim tem muito a ver, né? De repente até serve até para inspiração, para compor. Você falou um negócio agora que eu lembrei, que eu tinha esquecido. Aí você tocou no X da questão. Teve uma vez, o seguinte, eu vou te contar. Eu tinha... 1 hora vai ser pouco, hein? 1 hora vai ser pouco. Mas eu tinha comprado meu ultraleve, e aí ele estava em Governador Valadares, de Minas. Aí eu fui lá, desmontei, coloquei dentro de uma carreta e trouxe para Belo Horizonte, para um clube que é assim, vou te mostrar, ó. Vamos supor que o microfone é uma cidade, chama Lagoa Santa, que é uma cidade do interior de Minas, de Minas, pertinho de Belo Horizonte. Aqui, ó, era esse clube que meu pai juntou a galera e comprou. E aqui onde tá essa garrafa, é esse clube que eu trouxe o ultraleve de Valadares primeiro pra cá. Que lá era o Clube 14. O que aconteceu? Comecei aí... Que dava também, que dava nome também ao conjunto que seu pai tocou. Também. 14 bis. E aí aí eu trouxe o ultraleve pra cá, montei ele todo, fiz o voo de teste. Detalhe, eu montei o avião todo, sobrou um parafuso, né? Mas onde será, quem sabe, né? Procure saber, né? Cara, aí é o seguinte, aí beleza. Aí fiquei voando aqui um tempo, então... Essa cidade de Lagoa Santa
todo ano faz uma festa que chama Domingo Aéreo, que aí tem voo da Esquadrilha da Fumaça, e Balão. aí tem paraquedismo, e aí tem um tanto de coisa, uma Balão. festa, balão, tem. E aí o seguinte, o pessoal, e é uma base militar, uma base aérea militar, e aí eles convidaram o pessoal desse Clube 14 Bis para poder virem com os ultraleves, passar o dia aqui na festa e depois voltar. Só que aí a pista que meu pai comprou é essa daqui, chama Cirrus. O que acontece? Foram 5 ultraleves comigo, né? Então decolaram os 4 e eu decolei por último. Aí cara, quando eu tava voando, os primeiros ultraleves que decolaram eram ultraleves avançados, então ele voou mais rápido, então eles já chegaram rápido em Lagoa Santa. O meu é um ultraleve meio pai e mamãe, meio pranchão, assim, sabe? Que ele tem uma corda asa enorme. Eu fui fui por último a decolar. Só que eu vi a galera distanciando, aí eu falei, você acha que eu vou ficar aqui comendo essa poeira? Não vou nada, acelerei e cheguei perto do penúltimo ultraleve. Aí eu lembro que eles estavam fazendo uma brincadeira, assim, indo pra cá, cara, de manhã, um dia lindo, um céu azul, assim. Pintou uma melodia. Ainda não, mas assim. Aí esse cara fez um 360 de brincadeira pra curtir. Aí eu entrei junto no 360 com ele e fui. Aí beleza, na hora que a gente chegou na proa do negócio, cadê o cara? O cara tinha sumido, bicho. Aí eu falei, puta merda, cadê esse cara, né? Aí fica olhando, não quero saber, eu olhei pra bússola, tô cravadinho, é pra lá, vambora. E mantive, e fui curtindo aí e tal. Cara, quando eu tava chegando em Lagoa Santa, um pouco antes, que eu ainda não tinha avistado a pista, aí eu tô conferindo lá, assim, a temperatura do motor, a temperatura do óleo, a altitude, tal, ok, tal, não sei o quê. Combustível, o tanque fica em cima da cabeça. Na hora que eu olhei pro combustível, cara, tinha 4 dedos de gasolina no tanque inteiro. Aí eu, nossa senhora, que é isso? Aí já cortei o motor e acelerei só um pouquinho e comecei a fazer um voo planado. Já olhando assim, porque quando você tira essa licença... Desculpe, completamente ignorante sobre isso. Eu pergunto, acho que talvez os nossos ouvintes também possam perguntar. 4 centímetros, 4 dedos é pouco. 4 dedos de gasolina é nada. É nada. Tá. Tava famoso assim, no cheiro. Tá. A gasolina tava muito crítica. Legal. Aí comecei a vir planando e procurando, olha, cadê essa pista, não sei o que, e indo reto com a bússola, sabe? E aí, procurando já alternativas de pouso, que o instrutor sempre fala, cara, esteja sempre 5 minutos na frente do avião, prevendo o que pode acontecer. Então você já voa tranquilo, mas olhando onde que potencialmente você pode pousar. Se acontecer alguma coisa. Então você tá voando tranquilo, mas você fala, ali dá, ali não. Então você já, basicamente, você já tem que estar de olho nisso, quando você tá voando. Cara, olhando ali não. E mantendo a prova, mantendo. Na hora que eu olho, tinha uma pista maior um pouco para a esquerda. Falei, é do teu pai? Não. É o do meu pai, depois ainda de Lagoa Santa. Cara, eu tô vindo aqui, mirei pra pista e fui. E na hora que eu tô chegando, bicho, na final para pousar, que eu cheguei, que eu olhei pra frente, tinha lá assim, Webjet, TAM, Gol, eu tava indo pra Confins, cara. Se eu pousasse em Confins, era prisão perpétua pra mim. Aí eu falei, nossa, cara, aí arremeti, saí fora de Confins e lembrei que quando você decola em Confins, a pista de Lagoa Santa é pertinho. Tá. Então eu descontei os 30 graus que eu tinha entrado pra esquerda e fui. Cara, aí eu achei a pista, bicho. Aí, imagina que aqui é a pista. Você tem que pousar sempre contra o vento e decolar também contra o vento. Cara, eu vi que a biruta tava virada ao contrário, eu não quis nem saber. E outra, tava com rádio aqui, tava com adrenalina, nem contactei a pista, bicho. Uma pista militar, já cheguei, já pousando, assim, com vento a favor e sem comunicar com a torre. Numa pista militar, nesse evento lá dele. Não foi preso? Não foi preso, cara, que tive sorte que os amigos estavam fazendo isso lá, eram colegas dessa pista. Só que o pior vai vir agora. Aí beleza, aí pousei, aí os caras aliviaram, aí veio
o capitão lá do quartel falou: ó, o que você fez? Você vai ser. Vai ter isso, vai ter que sofrer uma sanção, alguma coisa. Aí os caras aliviaram para mim, falaram: não, cara, aí o que foi a verdade? Falaram: olha, combustível dele tava com 2 dias de combustível, aí o cara não quis nem saber, veio e propôs aqui, se salvou, cara. Aí eles encheram minha bola lá, né? Aí beleza, safei. E aí fui curtindo a festa. Quando deu tipo umas 3h30, um dos organizadores da festa virou para mim e falou assim: cara, tô com aquela gatinha ali e tal, e ela tá me dando mole. E eu prometi para ela, e o cara militar, o organizador da festa, hein? Olha só, faz um voo de ultraleve com aquela menina ali para mim e tal, eu coloco uma gasolina aí no seu ultraleve. Eu falei: mas é claro que sim, meu amigo. Jogou a menina no teu colo. Jogou. E aí decolamos, 15 para as 4. Aí ficamos lá, passando em cima lá do Parque Aéreo Militar, que a área militar é estritamente restrito. É restrito, você não pode voar. Então, aí eu tô lá, assim, a menina dando tchauzinho pro cara, o cara dando tchauzinho pra ela, e lá em cima da base aérea de Lagoa Santa, nessa festa. E o que aconteceu? Eu levei o rádio, mas eu deixei o rádio desligado. Eu esqueci de ligar o rádio. E tô lá, aí beleza, vim pro pouso. Aí pousei, tudo, beleza, saí, a moça saiu, tal, não sei o que. Bicho, meses depois, eu fiquei sabendo que é o seguinte, porque depois que eu pousei, a esquadrilha decolou. A esquadrilha... Você atrasou o voo da esquadrilha? Atrasei a esquadrilha da fumaça 30 minutos no chão por minha conta. E o cara lá, assim, o militar, que é o organizador, ficou: manda esse menino descer aí. Quem que é esse menino? Ah, é o Gabriel. Quem é Gabriel? Gabriel Guedes. Manda esse moleque descer agora. E a galera me chamando no rádio. E eu lá, a menina dando tchauzinho. Os caras lá, pé da vida, meu. Gabriel, a gente já tá começando a chegar no final. Pô, mas já? Pois é. Que é isso, cara? A gente poderia conversar aqui, eu acho que você precisa voltar aqui uns 10 programas. Né? Mas assim, eu queria, antes de terminar, queria 2 coisas. Primeiro, que você falasse um pouco desse projeto do seu avô, que eu sei que te traz muito prazer, né? Começamos a falar dele, da pasta azul, né? Sim. Mas não houve detalhes, que eu acho que é de interesse de quem está nos escutando. Vamos concluir. E também que você falasse os seus futuros projetos, o que você está almejando na música, né? O que você está programando, o que está a caminho, né? Para os seus admiradores também poderem acompanhar. Nossa, com o maior prazer. E finalizasse com um choro de sua escolha do seu avô, né? Que é o que eu trouxe você para Santos. Que honra, claro. Tá bom, então fala primeiro um pouquinho desse projeto que você está resgatando a obra do seu avô, né? Que era um artista de grande conceito na área mineira, lá, né? Em Belo Horizonte, aquele lado, né? No interior de Minas. Mas você está dando para ele uma notoriedade nacional, né? Se bem que ele teve, acho que um choro em novela, não teve? Ou foi seu pai? Não, meu pai teve umas músicas em novela, mas o Godofredo não. Tá, tá. Então, ultimamente, eu tô tão entusiasmado que é o seguinte... Eu tô voltando com essas apresentações com o senhor do Godofredo, né? E isso foi uma coisa assim que eu fazia isso há uns 20 anos atrás, e aí deu uma parada, mas aí com o Andrezinho do Cavaco e o Zé Luiz, que é o meu querido empresário aqui em São Paulo, eles... Cara, vamos voltar com isso aí e tal, me instigaram. Então, a gente tá voltando com esse projeto do Godofredo, dos choros. Paralelamente, eu tô dando continuidade agora, tô fazendo uma campanha no site Vaquinha para arrecadar fundos, que eu quero agora fazer os discos de sambas dele, né, dessa pasta azul que ficou... Porque ele também era muito facetado, ele fazia polca, fazia valsa, fazia choro, né? Tudo, e fazia letra também, ele era o letrista das músicas dele. O Godofredo, eu vejo, ele tem uma importância assim, ele é tipo como se fosse um cartola. Ele tem umas músicas muito concisas, assim, as melodias, as letras, são músicas antigas, né? São músicas de 1936. O Cantar, por exemplo, que meu pai gravou, que ficou talvez mais conhecido, é de 36.
tem choro aí de 1940, tem choro de 1956. Então, são músicas mais antigas que tinham aquela... Pegada mais romântica. aquela pegada romântica, sabe? Assim, aquela... Tem muita valsa. Então, agora eu quero dar continuidade gravando um disco de samba. Quero chamar algumas participações especialíssimas da MPB para... Por exemplo, assim, o que você tem ideia? Quem você tem ideia? Olha, eu tenho um sonho, cara, desde adolescente, que eu sempre ouvi essa música, sempre imaginei o Chico Buarque, né? Perguntar não ofende, né? Convidar não ofende. Claro, não. Mas ele cantando uma música... E você tem apelo, né? Pô? Você tem currículo, tem a sua família. Acho que... eu acho que perguntar não ofende, mas, cara... Chico é um cara generoso também, O Chico é um mestre, né? Mas engraçado, essa música, eu acho que a cara dele, chama um samba, que chama Trabalhador Honesto, eu acho que a cara, a melodia é exatamente a cara da voz, assim, sabe? Que você imagina. E quem mais você acha? Aí eu tô descobrindo as músicas e tô pensando, assim, meu sonho também, o Paulinho da Viola, que eu descobri tem um samba lá, cara, que chama Não Quero Mais Lhe Dar Perdão, que é a cara do Paulinho, a cara. Aí ele tá íntegro, tá bem. Uns 3 sábados atrás eu fui vê-lo no Espaço Unimed em São Paulo. Tá muito eu bem. acho ele um gênio total. Mas aí é isso. Tá bom. Gravar um disco de sambas, que chamar algumas participações especiais, que acho que o Godofredo super merece. E pretendo ainda, e dando continuidade, gravar um disco de valsa, um disco de foxtrot, fazer uma caixinha, sabe? Com a obra dele, assim, e o songbook. É isso que eu quero fazer. E você tem também um disco com músicas autorais, né? Porque eu não disse no começo que você era compositor também, né? Paralelamente... Você faz tanto, não falamos nem que você é luthier também, que faz cavaquinho, faz violões, né? Tem uma oficininha lá em casa. Você faz só para você ou faz para Eu já fiz para encomendas também. Mas, desculpa, encomenda para dar de presente. Então vou só abrir uma dentro. Eu fiz um violão, um cavaquinho, junto com o mesmo corpo. Porque é o seguinte, por no dois mesmo motivos. Corpo, um violão e um cavaquinho. Coisa... É muito legal e funcionou super bem. O bandolim, é bandolim com violão de 6, assim, no mesmo corpo, assim. Entendi. O bandolim, cara, ficou com graves, maravilhoso. E eu fiz porque, primeiro que eu queria ter levar 2 num instrumento só, mas o que me inspirou, sabe o que foi? Foi uma porque eu era apaixonado, sempre que ela tocava violão, e aí eu queria fazer um pra ela tocar e eu abraçar ela por trás tocando bandolim, entendeu? Você continua. E eu fiz o negócio e deu certo, meu filho. Essa eu vou até bater na mesa, ó. Uau! Deu certo. Continua então usando a música para seduzir, né? Pois a gente namorou 1 ano, que é uma figura maravilhosa. Então, deixou saudade, pelo jeito. Deixou demais. Bom, então vamos lá. Antes de terminar, eu queria te entregar, em nome do Luiz Pires e do Jotarelli, que são vice-presidente e presidente do Clube do Choro, respectivamente. Que honra! E eu sou o presidente do conselho. Esse disco gravado pelo pessoal do Clube do Choro de Santos, que chama Monarca do Choro. E é o primeiro volume, viu? Imagina, que honra! Então, espero que você goste, tá aí, que encontre aí. Será que nós temos uma caneta aqui para aquela valorização aqui pra gente? Nenhuma. Que maravilha! E a gente queria aproveitar, então, agora para você tocar uma música de autoria do seu avô, da sua escolha. Vou chamar meu querido amigo Andrezinho do Cavaco aqui, que ele vai dar aquele suporte luxuoso. Vamos tocar uma música dele que chama Tardes em Fortaleza. Que legal. Fortaleza era a cidade de Fortaleza de Minas. Fortaleza de Minas. Que foi conhecida agora como Pedra Azul. Pedra Azul. Legal. Vamos fazer uma do Godofredo aqui pra gente encerrar? Bom, Gabriel, conforme solicitado, está aqui dedicado pelo nosso vice-presidente do Clube do Choro. Que honra, meu querido. O Luiz Pires. Eu também assinei. Bicho, olha, que honra, que lindo. Vou escutar com o maior prazer do mundo. Em nome do Clube do Choro. Que luxo. Em nome da cidade de Santos, eu tenho a honra de te agradecer a tua presença, a tua arte, a tua sensibilidade, a tua espiritualidade. E Santos estará sempre aberto para receber você com todas essas qualidades. Para nós é uma satisfação ter recebido você aqui. E eu vou deixar o estúdio para você terminar com a música escolhida entre tantas do seu avô, para brindar ao nosso público ouvinte aqui. Um grande abraço. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado demais, viu? Um abraço. Um abraço, obrigadíssimo. Pessoal, obrigado. Que honra. Não deixe de assistir sempre a gente. Chorocast.
Então, Andrezinho, meu queridão, me dá um suporte luxuoso aqui. A gente vai tocar, então, para finalizar aqui, para essa honra inenarrável de ter participado do Chorocast. Tardes em Fortaleza, do Godofredo. Mas Fortaleza é uma cidade mineira chamada Fortaleza de Minas. Sim. Que hoje em dia chama Pedra Azul. Pedra Azul. De onde veio quem? O Paulinho? Pedra Azul. Opa! Então, ei. Garoto, tá ótimo, uau, uau, uau. Gente, um abraço enorme, brigadíssimo. Foi um prazer inenarrável. Garoto, Andrezinho do Cavaco. Valeu, valeu, valeu. Uau, uau, uau.